irmãos a abrirem comigo em 1 Coríntios 13. Nós não estamos meditando numa série específica. Nesses últimos dias temos trazido mensagens em textos esparsos, mas de assuntos que pensamos ser pontuais e pertinentes na palavra de Deus. Hoje nós meditaremos em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 7. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aí. Vamos orar? Senhor, estamos diante da sua palavra, inspirada por Ti para a nossa instrução. E Te pedimos agora, nos dá entendimento e clareza, para que os nossos corações sejam receptivos ao que o Senhor pretende nos comunicar. Que possamos ter entendimento do Teu santo e bom conselho, e que possamos ter o nosso coração aberto a receber o que o Senhor pretende falar conosco hoje. Ajuda-nos e glorifica o Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, os coríntios, nós já pregamos sobre as epístolas aos Coríntios aqui. Mas os coríntios tinham uma igreja em movimento. Os coríntios tinham uma igreja muito viva. Os coríntios tinham uma igreja cheia de dons. A verdade é que Paulo começa a sua epístola falando que entre os coríntios não faltava nenhum dom. Entre os coríntios haviam absolutamente todos os dons. Paulo podia chegar em Corinto e se sentir constrangido. Senhor abençoou muito essa igreja. Quantos dons, e glória a Deus por isso. Quantas pessoas servindo, e glória a Deus por isso. Quantas dádivas o Senhor concedeu, e glória a Deus por isso. Os coríntios queriam servir, e servir ativamente. Os coríntios queriam fazer o reino avançar. Queriam ver o nome de Jesus ser proclamado. Era uma igreja em movimento, cheia de vida, cheia de cor, cheia de ação. A igreja do Coríntios certamente era uma igreja com muita ação. Mas existe algo que faltava. E o apóstolo Paulo se preocupa com isso desde o início da carta. Mas é entre os capítulos 12 a 14 da epístola que isso fica ainda mais claro. De fato, a igreja dos Coríntios tinha muito movimento, tinha muita ação. Paulo fala isso no capítulo 12. No capítulo 12, Paulo diz a ser grato a Deus porque haviam todos os dons ali, e incentiva os coríntios a valorizarem todas as partes do corpo de Cristo. Porque cada parte tem sua importância no corpo de Jesus, e cada parte desempenha o seu papel no corpo de Jesus. Então, glória a Deus por sermos um corpo de múltiplos dons, onde cada um exerce a sua função. E Paulo chama a igreja entre os coríntios a, de fato, servirem assim, valorizando cada parte desse corpo. No capítulo 14, já Paulo exorta os coríntios a usarem seus dons com sabedoria, com ordem, com decência. Mas o capítulo 13 é o centro. O capítulo 13 é onde Paulo trata do dom supremo. O capítulo 13 é onde Paulo trata daquilo que ele pensa faltar. No capítulo 13 é o que Paulo escreve àquela igreja em movimento, em ação, cheia de vida. Falta alguma coisa ainda. E o
apóstolo Paulo está muito preocupado com isso. E ele desenvolve esse assunto no capítulo 13. A grande questão é que os coríntios tinham um belo jardim, com muitas flores, e flores das mais diversas, flores das mais variadas. E cada uma dessas flores era, de fato, muito importante para a composição do jardim. Se você tirasse uma dessas flores, não seria um jardim completo. Mas havia algo que, na verdade, fazia com que esse jardim, apesar da variedade de flores, fosse um jardim preto e branco. Apesar de tudo, apesar de terem flores das mais diversas espécies, apesar de não faltar nenhuma espécie de flor, isso que faltava, esse ingrediente que faltava, fazia com que o jardim dos coríntios fosse, na verdade, um jardim numa escala de cinza. Faltava cor no jardim dos coríntios. Faltava aquilo que dá vida e aquilo que traz beleza. O que faltava, afinal? Paulo diz, versículo 1, 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Os coríntios eram conhecidos por falarem línguas. Havia o dom de línguas muito presente na igreja entre os coríntios, e isso era bom. Deus tem capacitado pessoas com esse dom ao redor dos séculos, ainda capacita hoje. E aquelas pessoas falavam em línguas estranhas mesmo, onde não havia como entender. E aquelas pessoas que falavam em línguas, elas se sentiam bastante felizes quando praticavam o seu dom. Porque falar em línguas era como uma verdadeira oração. As pessoas, quando praticavam esse dom de línguas, elas se sentiam comovidas. Era como se elas estivessem, de fato, orando a Deus. Haviam também algumas pessoas esparsas que traduziam essas línguas entre os coríntios, e quando traduziam, os coríntios podiam ouvir e saber que, de fato, aquilo eram orações a Deus. Mas havia entre os coríntios também um uso abusivo desse dom. As pessoas deixaram de servir com esse dom com fins a louvar e glorificar a Deus, para servir com fins a chamar a atenção para si. As pessoas pararam de utilizar o dom de línguas para glorificar e louvar a Deus, para buscar glória para si. E entre os coríntios agora, haviam 2, 3, 4 pessoas que falavam em línguas ao mesmo tempo no culto. Pessoas querendo aparecer mais que as outras no culto, querendo parecer mais espirituais que as outras no culto. E Paulo diz no capítulo 14, parem com isso. Primeiro que para falar publicamente em línguas é necessário que haja ordem e decência, e que, se não há tradutor, então que ninguém fale em línguas publicamente. Fale em privado, sim, fale em particular, sim, mas não publicamente. Não publicamente, visto que quem vai ser edificado ouvindo algo que não entende? Quem vai dizer amém ouvindo o irmão que não entende? Nada. Então, veja, havia um problema entre os coríntios. Eles tinham o dom, o que é uma dádiva, um presente de Deus, mas a motivação com que eles exerciam os dons passou a ser a glória de Deus para ser a glória para si. Passou de ser a centralidade em Cristo para ser uma centralidade em si. Eles não queriam mais chamar a atenção para Cristo, para sua glória e poder. E por isso eles usavam seus dons de maneira inadequada, chamando a atenção para si e não para a cruz. Veja, era uma dádiva, mas por faltar o ingrediente principal, tudo aquilo, todo aquele exercício daquela dádiva era preto e branco, não havia cor ali. E Paulo prossegue, o problema não era só com o dom de línguas, haviam vários problemas. Versículo 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Haviam também aqueles que tinham o dom de profecia entre os coríntios, aqueles que conheciam muito entre os coríntios, aqueles que tinham muita ciência entre os coríntios e poderiam exercer o seu dom e a sua sabedoria com muita excelência, visto que foram capacitados por Deus para isso. Mas também havia aqueles que distorciam todos esses dons, buscando apenas profetizar com fins a chamar a atenção para si, buscando exercer esse dom de profecia, esse conhecimento que possuem, tão somente buscando glória para si, buscando demonstrar o seu conhecimento, visando não o avanço do reino de Deus, mas que as pessoas vissem, que as pessoas olhassem e contemplassem que grande conhecimento você tem. Veja, mais uma vez,
os coríntios estavam deixando a centralidade em Deus para serem centrados em si. Havia movimento e muito movimento, porque os coríntios chegaram a ponto de estar competindo entre si. E a igreja de Corinto, Paulo diz, estava dividida. Alguns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, alguns mais espirituais diziam que eram de Jesus. Mas havia divisão, e a igreja criava esse tipo de divisão porque eles enxergavam tudo como se fosse uma grande competição. Então, se o irmão fala em língua, eu vou falar mais alto, porque eu quero aparecer mais. Então, se o irmão profetiza, eu vou profetizar de uma maneira diferente ou de uma maneira mais excelsa, porque eu também quero aparecer mais. Se existem curas, eu também quero curar, Senhor. Eu quero que as pessoas vejam eu curando outras. Isso vai trazer glória para mim. Veja, tudo se tornou preto e branco. Todas as dádivas de Deus se tornaram sem cor, porque as motivações eram erradas. E no versículo 3, Paulo continua: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, o que vai adiantar? Se não tiver amor, o que adianta nós doarmos tudo o que nós possuímos aos pobres? Você pode pensar assim: independente das minhas motivações, se eu doar meus bens aos pobres, o pobre vai ser abençoado, certo? Independente do que eu sinta dentro de mim, se eu doar tudo para os pobres, vai ter um efeito na vida desse pobre, ele vai ser abençoado. Mas será mesmo? Será que Deus está sendo glorificado com essa ação, motivada de uma forma errônea? Será mesmo que Deus está sendo glorificado em nossa ação meramente exterior? Será que Deus está sendo glorificado quando nós doamos o que temos para competir? Será que será que Deus é glorificado quando nós damos o que possuímos para, digamos, outro irmão veja a nossa piedade? Será que Deus é glorificado com esse tipo de ação? Será que a mera ação e o ato exterior meramente glorifica a Deus, por mais que surta efeitos no campo material? Será que Deus não sonda algo mais do que aquilo que se pode ver com os olhos? Será que Deus enxerga somente a ação exterior? Porque se fosse assim, Deus seria glorificado também quando um ímpio, após ter saído de seu ritual pagão, após ter oferecido um sacrifício aos demônios, um ímpio que recentemente saiu do sacrifício aos demônios, quando ele oferece também os seus bens aos pobres, então ele está glorificando a Deus por isso? Porque existe um efeito material na vida do pobre. Será? Será mesmo? Será que o mero ato exterior, por si, glorifica a Deus? Será que o ato exterior, desprovido de piedade, desprovido de uma motivação que visa exaltar o nome de Deus, glorifica o seu nome? Será que Deus não almeja algo de nós para além do ato exterior? E será que, às vezes, não é mais amoroso agir de uma maneira diferente em certos momentos? Será que, às vezes, não é mais misericordioso deixar de exercer nosso dom de língua em certos momentos? Deixar de profetizar em certos momentos? Será que não é mais amoroso em certos momentos, com fins a despertar no outro uma percepção da brevidade da vida, deixar de doar em certos momentos? Será que Deus não requer de nós mais do que atos grandes e maravilhosos? Será que Deus não requer de nós um coração sincero e contrito? Será que Deus não quer mais do que aquilo que nós podemos fazer para que os outros possam contemplar? Será que Deus não sonda o nosso coração? Esse era o problema. Os coríntios tinham os atos exteriores, tinham todos os atos exteriores. Eles estavam em movimento. Na verdade, não só estavam em movimento, mas estavam na velocidade da luz. Mas faltava o principal. Faltava o amor. E por faltar o amor, não é que faltava alguma coisa. Na verdade, faltava tudo. Porque era muito melhor andar à velocidade de uma tartaruga com amor do que andar na velocidade da luz sem ter amor nenhum. É muito melhor deixar com que as coisas andem lenta, devagar, havendo amor, do que tentar ir mais rápido que o foguete, desprezando a Deus no nosso íntimo, desprezando o nosso próximo no nosso íntimo também. Faltava o principal. E por faltar o principal, o jardim dos coríntios não era tão belo como parecia ser. Não era tão completo como parecia ser. Não era tão cheio de vida como, no primeiro momento, parecia ser.
Mas a boa notícia, e Paulo lembra isso em todo o tempo na carta aos Coríntios, é que Cristo não faltou com amor. Cristo, ele tem todos os dons. Ele possui toda a sabedoria. Ele possui toda a ciência. Ele podia, quando veio ao mundo, lá na primeira vinda, ter extirpado toda a fome material do mundo. Ele poderia, quando ele veio, lá na primeira vinda, ter acabado com toda a guerra que existe no mundo. Ele poderia, de uma vez por todas, ter acabado com o sofrimento, já lá, quando ele veio. Ou até antes, se ele quisesse também. Porque ele tem todos os dons. Na verdade, ele é o autor dos dons, e todo dom provém dele. Ele poderia ter feito isso. Mas Cristo utilizou os seus dons, digamos, de uma maneira estranha, de uma maneira diferente, de uma maneira sacrificial, de uma maneira que reflete algo. Filipenses 2, versículo 5, nos diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele tinha todos os dons. Mas, ao mesmo tempo, ele abriu mão de tudo o que poderia fazer de maravilhoso para atrair a atenção para si naquele momento, para se humilhar, para se lançar a morrer numa cruz, para se dispor a levar a ira que eu e você merecíamos levar, com fins a nos salvar e transformar o nosso coração. Jesus sendo aquele que possui toda a glória, e é o rei de todo o universo, ele não fez uso de sua glória. Ele não buscou a atenção para si, mas buscou em todo tempo apontar para o Pai. Buscou em todo tempo contemplar a glória de Deus e apontar para a glória de Deus. Jesus, a cada instante, buscou não os olhares para si, mas buscou cumprir perfeitamente a vontade de seu Pai. Pelo que Paulo continua, o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Jesus adotou essa postura. Jesus que é o rei. E qual a postura que seus servos deveriam adotar, então? Qual a postura que seus servos deveriam apostar? Ou melhor, imitar? Deveríamos refletir o caráter de Cristo, que agiu de uma maneira humilde, tão somente ouvindo o Pai e fazendo a sua vontade, ou deveríamos buscar os holofotes para nós, para que nós sejamos exaltados? Qual deve ser a nossa postura diante de Deus? Talvez um dos grandes problemas que nós tenhamos, e um dos problemas que os coríntios também tinham, é que eles queriam agir antes de ver. Digo, eles queriam a ação antes de contemplar a glória de Jesus. Eles queriam falar antes de parar e ouvir. Queriam já partir para o ponto de servir antes de parar e escutar. Eles queriam andar muito rápido. E porque andaram muito rápido, eles agiram sem sabedoria. Porque queriam andar na velocidade da luz, faltava o que era mais básico na vida e na existência. Faltava o principal. Pedro, grande Pedro, ele também queria ir muito rápido com muita frequência. Pedro, Tiago e João, em certo momento, foram chamados para subir um alto monte. Só eles. E Jesus disse: não contem para ninguém o que vocês vão ver lá. E quando eles subiam o monte, Jesus foi se revelando a Pedro, Tiago e João. De modo que quando chegaram no alto monte, Jesus foi transfigurado e Pedro, Tiago e João viram a glória de Jesus. E não só viram a glória dele, mas viram ele conversar também com Moisés e Elias naquele monte, ficaram escandalizados. Jesus agora estava manifestando o seu poder para eles. E o que Pedro fez? Pedro parou e escutou, Pedro parou e contemplou, Pedro parou e pensou assim: Senhor, deixa eu pensar mais um pouquinho, porque eu acho que eu não entendi algo muito bem. Não foi isso que Pedro fez. Pedro, ele fez o que está registrado em Mateus 17:4. Ele disse assim: então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O que Jesus disse: excelente, Pedro. Claro, construa 3 tendas. Claro, faça as tendas para a gente, para que nós possamos ter mais um tempo aqui. Não foi isso.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Versículo 7. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Veja, Pedro queria partir para a ação. Ele não queria parar e contemplar. Ele não tinha notado que Jesus estava se revelando. Ele não tinha notado que aquele era um momento de profunda reverência, onde ele simplesmente deveria parar, sentar e escutar. Não, Pedro não enxergou nada daquilo. Pedro queria já agir, e como ele sabia fazer tendas muito bem, é claro que ele queria utilizar os seus dons. Afinal, seria interessante utilizar seus dons ali, impressionar o mestre, inclusive Elias e Moisés que tinham aparecido ali. Seria algo impressionante. Imagina só, eu construí uma tenda onde Elias, Moisés e Jesus participam dela. Seria um grande ponto no currículo de Pedro. Mas não era isso que Pedro estava sendo chamado a fazer. Não era isso que Jesus queria que Pedro fizesse. Não era essa a resposta que Jesus queria de Pedro. O que Jesus queria é que ele parasse, contemplasse e ouvisse a voz do seu mestre. E é justamente por isso que o Pai aparece nessa nuvem e diz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Mas, de fato, Jesus é cheio de misericórdia conosco. E Jesus manifestou a sua misericórdia com Pedro. Em meio àquele ímpeto de Pedro por agir, por fazer antes de ouvir, Jesus diz: Levantem-se, não tenham medo. Jesus não é agressivo com eles. Jesus os chama ao arrependimento. É claro que Jesus viu a tolice do coração de Pedro, é claro que tendas não foram efetuadas ali. É claro que eles desceram do monte e Jesus continuou a manifestar a sua graça. Jesus, em todo tempo, foi paciente com Pedro. E ele também é paciente conosco. E essa é a boa notícia. Jesus sonda o nosso coração. Ele conhece a nossa alma. Ele sabe que falta sabedoria. Ele sabe que nós queremos ir muito rápido às vezes. Ele sabe que nós temos muita dificuldade em parar, escutar, ouvir. Nós queremos já ir para o próximo passo. Ele sabe disso, mas ele também é misericordioso conosco. E porque Jesus venceu na cruz, nós podemos ter certeza que hoje nós somos alvo do amor de Deus, do amor paciente e bondoso de Deus, o amor cheio de graça e de misericórdia de Deus. Jesus sabia, no final das contas, que Pedro carecia de amor. Esse era o problema de Pedro. Lembrem-se, quando Jesus ressurge, quando Jesus ressuscita, Jesus aparece a Pedro. Qual a pergunta que Jesus lhe faz? Pedro, tu me amas? E uma segunda vez ele pergunta. E uma terceira vez ele pergunta. E Pedro responde: sim, eu te amo, Senhor. Jesus estava ensinando algo a Pedro. Jesus estava ensinando que ele precisava crescer em amor. Jesus estava ensinando Pedro que seu amor ainda era muito pequeno, que ele precisava contemplar mais a obra do seu mestre, que ele precisava crescer, amadurecer, para que pudesse, em sua ação, não refletir a sua impiedade, mas refletir a glória do Senhor Jesus. Tantas vezes Pedro foi inconstante, tantas vezes Pedro quase caiu afogado dentro das águas, mas Pedro, em todo tempo, foi alvo da misericórdia do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus manifesta a sua misericórdia conosco hoje. Nos chama hoje também a contemplarmos a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Nos chama hoje a vermos o que Ele efetuou na cruz do Calvário, para que hoje nós tenhamos o nosso coração transformado, para que hoje não sejamos mais essas criaturas que buscam tanta glória para nós, que buscam um império pessoal para nós, mas sejamos sim criaturas que buscam a glória do Deus Altíssimo, porque Jesus venceu a morte. Existe graça hoje, existe um braço estendido a nós hoje, para que nós sejamos vivificados em nosso íntimo, em nosso coração, porque Jesus triunfou sobre a morte e o pecado. Existe graça hoje, para que nós não queiramos servir em todo tempo de uma maneira tola e sem sabedoria, mas para que nós possamos contemplar a voz do Mestre e possamos nos prostrar perante o seu senhorio. Mas para que nós possamos ver a glória do Mestre e nos lançar aos seus braços de amor. Irmãos, nós podemos nos questionar nesse momento, como algo pode durar para sempre? Como alguma coisa que você faça em sua vida pode durar para sempre? Mas, para responder essa pergunta, é melhor pensar como algo pode acabar muito rápido.
É muito fácil nós pensarmos sobre como algo pode acabar muito rápido do que pensar sobre algo que pode durar para sempre. E a Torre de Babel é um excelente exemplo de como algo pode acabar extremamente rápido. Em Babel, uma grande multidão se juntou, uma grande multidão resolveu montar e elaborar um plano onde eles queriam elaborar uma grande torre, um grande zucurate, uma grande estrutura. E por que eles queriam fazer aquela torre? No final das contas, eles queriam glória. Eles queriam um nome elevado para si. Eles queriam que, quando eles morressem, as pessoas olhassem para aquela grande estrutura, aquela torre, e lembrassem que foram eles que tinham feito aquilo. Eles queriam durar para sempre. Queriam que seu nome fosse relembrado para toda a eternidade. Em outras palavras, eles queriam chegar ao céu. Eles queriam ser conhecidos para todo sempre. Orgulho motivava a construção da Torre de Babel. Mas Deus viu a motivação daqueles homens. E Deus desceu. E Deus os confundiu. E cada um deles passou a falar uma língua distinta e diferente. E a Torre de Babel não chegou ao fim. Não foi construída. Aquele empreendimento não foi duradouro. Na verdade, acabou antes mesmo de ser finalizado. O orgulho, ele sempre destrói as coisas. Buscar a glória para nós sempre destrói tudo o que nós queremos realizar. Deixar de sermos centrados em Deus para buscarmos um nome para nós mesmos sempre deixa tudo feio e manchado. Sempre deixa tudo muito maculado, por mais belo e grande que possa ser. Por mais que seja um empreendimento enorme, tal como um arranha-céu, se não tiver amor, tudo vai ser destruído e acabar muito rápido. Somente o amor pode fazer algo durar para sempre. Somente o amor pode fazer algo perdurar por toda a eternidade. Somente o amor, a motivação pela glória de Deus, o amor a Deus sobre todas as coisas, que nos faz amar o nosso próximo como a nós mesmos. Somente isso pode fazer com que uma obra e um empreendimento possa durar, não apenas por um momento, mas para todo sempre. E o amor tem suas características. Paulo diz no versículo 4, de 1 Coríntios 13, que o amor é paciente e bondoso. E que o amor não arde em ciúmes. Haviam muitos entre os coríntios que criavam divisões ali, como foi citado aqui. Alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou mais espiritual, eu sou de Jesus. Haviam muitos ciúmes, porque no final das contas o serviço deixou de ser algo que visava a glória de Deus para ser uma competição e uma rivalidade. Deixou de ser algo motivado pelo Deus Altíssimo para ser uma briga por ser o maior. E Paulo escreve em 1 Coríntios 4, versículo 6, assim: meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Os irmãos em Corinto tinham recebido muitas dádivas, mas eles tinham se esquecido que tudo aquilo que eles tinham recebido provinha de Deus. E que essas dádivas não podiam ser distorcidas com fins a alimentar uma rivalidade vazia. Eles se esqueceram que essas dádivas eles receberam para glorificar alguém. E esse alguém não eram eles mesmos. Esse alguém é o próprio Deus Altíssimo. Foi para isso que Deus concedeu essas dádivas. Mas porque os coríntios alimentavam ciúmes, falta de paciência e falta de bondade em seu coração, eles estavam agora distorcendo as dádivas de Deus. E todo aquele jardim que parecia cheio de flores estava em tonalidade de cinza. E o amor, ele também, como o apóstolo diz, não se envaidece e não é orgulhoso. E vaidade e orgulho era precisamente o que caracterizava os irmãos em Corinto. Eles estavam cheios de soberba e de autossupremacia. Eles queriam um nome para si. E aquilo estava fazendo com que a obra de Deus parasse de andar com a sabedoria que deveria andar. Parasse de se fundamentar sobre o fundamento que se deveria fundamentar, que é Cristo, para se fundamentar sobre pessoas,
sobre nomes e não sobre o Senhor e Salvador. E Paulo continua: o amor não é inconveniente. O amor pensa muito bem antes de agir. Porque por mais correto que uma ação possa parecer num primeiro momento, essa ação às vezes pode ferir profundamente o irmão. Às vezes pode agredir profundamente o irmão. Em 1 Coríntios 6,12, Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os coríntios podiam ver várias coisas na igreja local que precisavam de amadurecimento e crescimento. E queriam ver aquilo andar muito rápido. E por querer resultados muito rápido, acreditavam que agir sem sabedoria era o melhor caminho. Mas eles não haviam entendido que, por mais que todas as coisas me são lícitas, por mais que pudessem fazer, nem todas convêm. Existe o seu tempo, existe o tempo adequado. Nós temos de ter sabedoria no trato com o nosso próximo, e essa é a questão. Deus não vê apenas o ato exterior, Deus sonda a nossa alma, Deus sonda o nosso coração. O amor não busca seus próprios interesses, pois é sacrificial e glorifica Cristo. O amor não está centrado em si, pois o amor se expressa em abnegação e sacrifício. E se Cristo é o sumo exemplo do amor, nós temos nele a suma expressão de um amor abnegado e sacrificial. 1 Coríntios 10, versículo 24, Paulo diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Mas isso dói, porque buscar o interesse do nosso próximo inclui morrer para nós mesmos. Inclui rejeitar as nossas próprias vontades. Inclui abrir mão de algo que nós almejamos muito e nós vemos patentemente que precisa acontecer. Inclui muitas coisas, envolve sacrifício. E dói. Mas é justamente esse amor que abre mão do interesse pessoal para ir em direção ao próximo que Paulo está exortando a igreja a ter aqui. Um amor que se entrega. Um amor que faz tudo para que todos sejam alcançados de alguma maneira. Um amor que se lança, refletindo a luz de Cristo e não a centralidade em si mesmo. O amor não se irrita ou não se ira com facilidade. O amor não fica cheio de mágoas e de rancores quando vê um irmão agir de uma maneira inadequada, mas o amor fala com sabedoria. E sintetizando tudo, isso que foi dito, o versículo 6 aqui é de suma importância. Por mais que os anteriores nós possamos passar um pouco mais rápido, mas note o versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Essa é a síntese de algumas das principais características do amor aqui nessa passagem. O amor não se alegra com a injustiça, mas nós frequentemente nos alegramos com a injustiça. Digo, quando nós, por exemplo, falamos ou julgamos sem misericórdia um irmão, frequentemente brota no nosso coração um estranho prazer. Às vezes nasce em nosso coração uma alegria em julgar sem misericórdia o nosso próximo. Às vezes nasce em nosso coração uma alegria em falar e em julgar um irmão específico. E será que esse prazer, essa alegria em fazer esses julgamentos, que nos conduzem muitas vezes a amarmos a maledicência, não refletem algo de errado que existe dentro de nós? Será que o uso inadequado dos nossos lábios, que nos conduzem à fofoca e difamação, não refletem algo de errado dentro de nós? Será que nós não temos posto o nosso amor na injustiça, em difamar, em maldizer, do que em bendizer e ajudar o nosso irmão a amadurecer em Cristo? Onde está a nossa alegria? Será que é em Cristo mesmo? Será que nós não somos muito rápidos em apontar dedos e muito devagar em termos de misericórdia? Porque Jesus Cristo foi extremamente rápido em ser misericordioso conosco e muito devagar em apontar o dedo para nós. Mas nós, frequentemente, fazemos justamente o contrário do que o Mestre fez. Então, será que nós temos refletido Cristo em nosso caráter e em nossa caminhada? O amor não se alegra com a injustiça. O amor não tem prazer em ver a queda de um irmão. O amor não tem prazer em julgar sem misericórdia um irmão.
O amor não tem prazer em falar pelas costas mal de um irmão. O amor não se alegra com essas coisas. Pelo contrário, o amor se envergonha profundamente dessas coisas. O amor se entristece profundamente dessas coisas, porque sabe que essas coisas não agradam, não convêm. O amor tudo suporta e tudo sofre. O amor se entrega. E Cristo e a obra de Jesus na cruz do Calvário é a suma expressão desse amor. Jesus poderia ter apontado todos os dedos para nós. Jesus poderia ter apontado nosso pecado e hoje nos colocar em evidência, visto que nós temos diversas máculas em nosso coração. Mas Jesus não faz assim. Pelo contrário, Jesus levou a ira para que nós não sejamos mais alvos da ira. Jesus se entregou em nosso favor para que nós não sejamos mais réus em julgamento. Jesus se entregou numa cruz para morrer a morte que nós deveríamos levar para todo sempre. E porque Jesus venceu, agora nós podemos também refletir o caráter do Senhor Jesus. Esse amor sacrificial que tudo sofre e tudo suporta. Mas o amor que tudo sofre e tudo suporta, também tudo crê e tudo espera. Jesus é paciente conosco. Jesus, ele vê a nossa falta de fé. Jesus vê que nós usamos muito mal os nossos lábios. Jesus vê que nós temos inclinações a nos alegrarmos com a injustiça com muita frequência. E isso a todos nós. Jesus sonda o nosso coração pecaminoso e sabe que todos nós merecíamos a morte. Jesus nos conhece muito bem, mas ele tudo espera, cheio de paciência e de bondade. Dia após dia, ele nos dá as mãos para que nós possamos nos arrepender e sermos mais parecidos com ele. E a questão é, nós temos contemplado a paciência de Jesus e sido pacientes com o nosso próximo, porque Jesus é paciente conosco, ou nós temos adotado a postura distinta? Jesus é paciente conosco, mas eu ajo de um modo irascível com o meu próximo. Jesus é paciente comigo, ok, mas então eu vou julgar sem misericórdia ao meu próximo. Será que nós não estamos fazendo uma distinção aqui entre aquilo que nós alegamos crer e aquilo que nós de fato estamos vivendo? Porque se nós, de fato, contemplamos a paciência de Jesus e somos impactados pela grandeza dessa paciência e bondade manifesta em seu amor sacrificial, nós iremos também refletir o nosso sacrifício, ou melhor, nós também iremos refletir esse amor sacrificial. Porque a boca e o coração transbordam daquilo que os enche. Se o nosso coração está cheio de ira, nós transbordaremos de ira. Se o nosso coração está cheio de contemplar a grandeza da obra de Jesus, nós transbordaremos disso também. Porque os olhos são a janela da alma. E se nós temos contemplado a glória de Jesus, se nós temos sido inundados pela grandeza do seu senhorio, isso vai mudar, vai impactar a nossa postura. Vai nos fazer não buscar coisas grandes e elevadas para nós mesmos, mas vai nos fazer buscar a glória de Cristo, a quem pertence todo louvor e adoração para sempre. Irmãos, para finalizar, conta-se a história de uma mulher que fez um ato estranho uma vez. Foi estranho porque ninguém entendeu e de fato era estranho se a gente parar para pensar. Mas ela amava profundamente o Senhor. E ela tinha contemplado o Senhor Jesus. Ela tinha parado, escutado o Mestre diversas vezes. Às vezes até foi criticada por sua irmã, por parar e ouvir, escutar a voz do Mestre. E ela queria, de alguma maneira, expressar sua gratidão pelo Mestre. Mas ela não tinha muitos dons. Ela não tinha muito o que oferecer. Ela não tinha muitas coisas para conceder ao Mestre. Tudo que ela tinha era um coração que amava profundamente, mas ela ficou pensando, e agora, Senhor, como eu posso, de alguma maneira, expressar esse amor? Ela não era ninguém famosa. Na verdade, quando Marcos e Mateus mencionam ela, sequer citam seu nome. O único que vai citar seu nome é João, porque João fala da história dela em seu livro. Qual mulher é essa? Maria. Maria é o nome dela. Mas Marcos, capítulo 14, versículo 3, diz assim: Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro. E, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: Para que esse desperdício de perfume?
Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Porque vocês estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Essa mulher não tinha muito a oferecer. Ela era bastante limitada. Ela não tinha muitas dádivas e muitos dons para conceder a Deus. Ela também não tinha muitas habilidades para falar. Então ela não sabia expressar muito bem isso verbalmente para o seu mestre. Mas ela deu tudo o que possuía. Aquilo que parecia ser mais precioso para ela. E Jesus não vê apenas o ato exterior. Jesus não sonda apenas uma expressão exterior. Jesus sonda o nosso íntimo. Jesus vê o nosso coração. Jesus não vê apenas uma melodia bonita, por mais que ela possa ser perfeitamente executada. Jesus vê a sinceridade com que isso é feito. Jesus não está disposto a apenas olhar as coisas externas, aquelas que os homens veem. Jesus está disposto a enxergar algo mais, a ir muito mais fundo do que o nosso olhar. E a questão é, o que nós temos oferecido a Deus? Temos oferecido um coração sincero? Ou temos expressado, por mais belo que possa ser aos olhos dos homens, uma expressão vazia de louvor, uma expressão vazia de adoração? Atos sem corpo, por mais que possam parecer vivos no primeiro momento. O que temos oferecido a Deus? Qual tem sido a nossa postura perante Deus? Nós temos sido, de fato, motivados por amor a Deus? Ou nós queremos construir uma torre de Babel para nós mesmos? O que nos motiva enquanto igreja? O que motiva cada um dos nossos corações? O que move as nossas almas? Que o que move as nossas almas não seja outra coisa que não amor por Cristo. Que não seja outra coisa que não a glória de Deus. Eu te convido a orar comigo. Se possível, se coloque de pé.